senhores, como vocês estão? Vamos lá. O tema do vídeo de hoje é uma das coisas que mais me perguntam. Abertura de Nova York 2026. O que eu faço? O que eu recomendo? Vamos lá, vamos esclarecer algumas coisas. Por que operar a abertura de Nova York em si? O que traz o tom de oportunidade para a abertura de Nova York, principalmente para quem opera fundamentalista, é o sentido da entrada de volume, do aumento de liquidez na hora que se tem a abertura. Quem opera fundamentalista opera eventos macro, que são um dos maiores causadores, se não os maiores causadores de entrada de liquidez no mercado. A gente está falando de payroll, IPC, taxa de juros, tudo isso impacta o mercado de uma forma com que tenha bastante liquidez, e tudo isso é totalmente possível de ler, ok? Se você fizer uma pré-análise, você consegue ler o payroll, você consegue ler o CPI e por aí vai. Tá, onde que eu quero chegar em relação à abertura de Nova York? A gente tem o mercado de futuros. Em Nova York a gente tem o S30, o S500 e Nasdaq, certo? Já dando um panorama sobre os três. O S500 é um índice bem mais estável, menos volátil, mais consolidado. Reúne 500 empresas. Então ele é, por si só, menos volátil, mais estável. Nasdaq já é relacionado a tech. Empresas tech que, no caso, por natureza, como o Bitcoin, que está muito mais correlacionado com o Nasdaq, é mais volátil, certo? Anda mais, tende a deixar mais pavio e por aí vai. E tem o S30, que seria uma média ponderada entre o S500 e a Nasdaq. Todos são operáveis, todos têm como fazer uma leitura de VIX, todos têm correlação com o VIX, todos têm correlação com o volume. Volume se aplica a qualquer ativo do mercado financeiro, na verdade. Tá? Todos têm correlação com o cenário macro, beleza? E por que a gente opera a abertura de Nova York em si? E por que você deveria passar a olhar para isso? A abertura de Nova York se opera há muitos anos, se bestar século. Então, a gente vê oportunidades na entrada de liquidez no mercado. E a gente pode pegar pontos baseados em volume, VIX e por aí vai, de entrada. Pontos extremamente interessantes, beleza? Usando correlações e por aí vai. Onde que eu quero chegar? Isso é suficiente para você ser consistente? Na minha opinião, sim. Por quê? Quando você foca em operar um ativo, sei lá, o S30 ou Nasdaq. Bom, quem tende a operar Nasdaq, em geral, é uma pessoa que já opera ouro, Bitcoin, porque é mais volátil. Não tem muito para onde correr. Quem opera o S30 tende a operar ativos mais normais, o SDJPY, EURUSD, moedas em geral, Forex em si. É um ativo mais tranquilo para você começar. O S500 já é mais tranquilo ainda, porque é menos volátil. Eu recomendo que vocês comecem analisando o S500 também, tá? Onde que está o grande segredo? Onde todo mundo quer saber? O MacroQuant. O que o MacroQuant faz? Ele pega todos os dados, reúne e me dá no painel. Eu tenho um sistema que me demonstra, pô, hoje a volatilidade está muito alta, porém a gente tem mais inclinação para uma compra, para uma venda. Ele faz todas as correlações possíveis que existem para o índice que eu vou operar no dia. Ele faz para os três índices, já que é a abertura de Nova York, ele analisa os três índices. Ele vai analisar o dólar, ele vai analisar como que está o ouro e por aí vai. Esse é o nosso sistema, é isso que a gente oferece para os nossos clientes, certo? Além de ter copy, trade, ter um robô para botar essas ordens nas mesas proprietárias e por aí vai. Mas a ideia do MacroQuant é ele ser um sistema o mais refinado possível, utilizando a análise macroeconômica. O que seria a análise macro? Como que está o cenário dos juros futuros, como que está o cenário CPI, o setor de emprego, tudo isso alinhado a modelos quantitativos. Vou dar um exemplo de modelo quantitativo. Black and Scholes é um tipo de modelo dentre vários que existem que você pode aplicar ao mercado, ok? De precificação de opções. Porque o mercado nada mais é que uma precificação de opções futuras, beleza? Então, a ideia do MacroQuant é conseguir juntar os dois principais pontos que formam preço no mercado, que seria análise quantitativa, para metrificar tudo, fazer um teste robustez, backtests, com Monte Carlo e por aí vai, que é outro modelo quantitativo de análise, né, de backtest, e análise fundamentalista para dar entrada em si,
A entrada a gente toma baseado no fundamento. Os pontos de entrada, o refinamento, a gente traz pela quantitativa. Por isso que o macroquant tem 3 meses de relatório de ordens, e não só ordens, se é compra ou venda, de fundamento, explicação da ordem. Por que foi compra? Por causa disso, disso, mais disso. A mais B mais C deu ordem X, entendeu? E esse é o intuito do nosso sistema. Não tem nada igual no Brasil. Não tem nada que tenha um histórico tão transparente. Se entrar no site agora e olhar, tem lá o histórico de todas as ordens com a descrição da explicação da ordem, entendeu? Isso é muito importante para quem está começando e para quem já é profissional. Você não precisa largar a análise técnica, as suas confluências, o SMC, por aí vai, para ser 100% dependente de uma ferramenta. Você pode juntar, agregar os dois juntos e ter um resultado melhor. Essa é a ideia da ferramenta, é te ajudar, te auxiliar a melhorar o seu resultado. O macroquant tem esse poder de substituir o seu trade, mas não necessariamente precisa te substituir. Você pode aprender com o macroquant, porque ele não é uma sala de sinal que vai te dar compra, venda, abertura de Nova York. Ele vai te falar o motivo, ele vai te explicar. Você tem acesso aos modelos quantitativos? Não, esse é o nosso diferencial. O nosso refinamento é diferenciado. Se eu passo isso como dono, como fundador, não faz sentido existir mais um macroquant, entendeu? Então a gente tem um caráter especial ali para entregar para os nossos clientes, para o resultado ser cada dia melhor, entendeu? Se vocês têm curiosidade de ver, vocês não precisam pagar um centavo, vocês podem entrar no site e olhar o histórico. Todo dia que tiver ordem, no caso tem todo dia análise, mesmo que o mercado esteja neutro, vai ter análise, vocês abrem lá e olham, certo? Essa é a magia, entre aspas, digamos assim, a expertise que existe no macroquant para acertar tanto as aberturas de Nova York. E eventos também, porque ele analisa eventos, já dando a explicação para vocês. Então, senhores, me dê recomendações de vídeos que eu possa fazer, que eu possa explicar, trocar uma ideia, explicar um payroll, por que tal efeito faz isso, tal resultado traz valorização em índice ou desvalorização, que eu faço aí para vocês, beleza? Vamos se dedicar aí, vamos crescer, e o mercado é para todos, não existe adversário no mercado. O único adversário de fato é o próprio mercado, beleza? Você não tem que competir com ninguém. Fica aí a dica e o recado, e desejo sucesso para todos. Valeu!